Meu querido irmão, que alegria poder falar aqui com você mais uma vez. Eu sou o pastor Valdeci Júnior, esse é o Reavivados por Sua Palavra, projeto mundial da igreja que nos orienta a lermos um capítulo da Bíblia a cada dia, todos no mesmo dia lendo o mesmo capítulo em sua leitura individual e compartilhando mutuamente entre todos nós, uns para com os outros, o que aprendemos, não é? Da leitura do dia, para crescermos assim no fortalecimento mútuo do reavivamento em Deus, tá certo? Então, nesse projeto de leitura bíblica, nós estamos orientados a ler hoje Juízes capítulo 8, que termina a história de Gideão. E eu quero refletir com você um pouco aqui sobre quem foi Gideão, porque Gideão está citado lá em Hebreus 11:32 como um herói da fé. Então, quem foi esse homem, não é? Veja bem, as características de Gideão eram as seguintes. Em Juízes capítulo 6, verso 15, você encontra a humildade de Gideão. 2 versos depois, no verso 17, uma outra grande virtude de Gideão que nós vemos é a precaução. E ali em Juízes capítulo 6, verso 24, você vê também que Gideão tinha consigo muita espiritualidade. Juízes 6, 27 mostra a obediência de Gideão. E Juízes capítulo 6, verso 34, deixa claro que uma outra característica de Gideão era a inspiração divina. E eu acho que tudo isso acontecia porque, na realidade, o que Gideão tinha de melhor era a comunhão dele com Deus, que pode ser vista no capítulo 6, verso 36, e também no capítulo 7, versos 4 a 9, e em outras referências aí. Isso dava para Gideão as habilidades de ter boas estratégias, como a gente vê em Juízes capítulo 7, versos 16 a 18, e a ter também muito tato, como começam nos mostrando aí os 3 primeiros versos do capítulo 8 de Juízes, que é a leitura bíblica de hoje. Mas, com todas essas virtudes que capacitam alguém que foi chamado por Deus, infelizmente, Juízes capítulo 8, versos 24 a 31, nos mostra que o grande Gideão foi enfraquecido. Por causa da prosperidade, Gideão foi enfraquecido. Sim, triste, né? É por isso que eu digo que uma vez que alguém foi chamado, não quer dizer que ele vai estar sempre enquadrado nos planos de Deus. É preciso cuidar para manter o chamado. Aqui nós vemos que depois que Gideão conseguiu alcançar várias conquistas, ele levou o povo à idolatria, à prostituição. E foi uma decadência. Aqui fala que ele fez uma estola sacerdotal, colocou o povo de Israel para se prostituir após ela, e isso veio a ser um laço a Gideão e à sua casa. Depois ele faleceu e o povo de Israel voltou a se prostituir após os Baalins, se puseram perante Baal, Berite, por seu Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, Deus de Gideão, que os tinha livrado dos seus inimigos, nem usaram de benevolência com a casa de Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Perdeu até o respeito. Triste, não é? Pois é, meu querido, como eu estava te dizendo, é preciso nós termos cuidado para mantermos-nos no chamado que Deus nos fez. E sabe como é que você vai fazer isso hoje? A primeira parte foi ouvir aqui o comentário bíblico. E agora, a continuidade vai ser fazer a leitura do dia, lendo hoje Juízes capítulo 8. Tá certo? Vai lá para que você seja um vencedor.